Shalom, queridos. Estão cheios, né, de alegria, porque hoje é um feriado. Elias chega e fez assim. Feriado, né, Elias? É um dia maravilhoso para que possamos descansar. Eu sei que cada um aqui trabalha, né? Tem um diferencial nas suas vidas e que hoje você, está com sua família, não é verdade? Quem estava aqui com sua família hoje? A maioria. E hoje é um lugar chamado lar. O que compõe um lugar chamado lar? Me digam aí. Pai, mãe, filhos, e aí muito bem, o que mais? Avós, tios, sobrinhos, primos. Mas na maioria dos lares estão o quê? O pai, a mãe e os filhos. Não é verdade? Gente, hoje é dia de estudo. Nós estamos vendo aí um lugar chamado lar. Compõe pai, mãe e os seus filhos. Amém? O seu lar tem sido abençoado? Tremendamente. Eu creio nisso. Que o Senhor tem feito maravilhas no lar de cada um aqui nesta noite. Vamos nos levantar e vamos orar. Pedir ao Senhor, ao Papai do céu, para nos ajudar a cada dia mais ser firmados no Senhor e em sua palavra. Pai amado, Pai santo, meu Deus, obrigada, Jesus querido, por essa noite maravilhosa, Senhor. Onde, meu Deus, passamos o dia, Senhor, com a nossa família, regozijando, nos alegrando, meu Pai, na Tua presença, meu Deus. E hoje à noite estamos aqui compartilhando, Senhor, das maravilhas do Senhor. É estar, meu Deus, na Tua casa. Quão maravilhoso é estar na Tua presença. Maravilhoso Deus. Obrigada por cada vida que está aqui, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de cada família. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. 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 Hoje o que eu quero falar é o quê? Aí eu coloquei aqui filhos, mas ao mesmo tempo que Deus vinha ministrando ao meu coração, vai falar mais sobre os pais. Nós, papais e mamães, a nossa responsabilidade como pai e mãe. A nossa primeira missão aqui na terra eu estou falando assim aos pais. Qual é a nossa primeira missão aqui na terra que Deus nos confiou? Educar os nossos filhos. Amém? Como tem sido essa missão na nossa vida? Como tem sido? Você já tem refletido sobre isso? Muitas vezes pensamos que a nossa missão temos os filhos e já estamos o quê? Tem muitos pais, tem casais que hoje em dia demoram até ter filhos, porque já pensam na situação financeira lá na frente. Já pensa que ele vai ser um bom profissional, já pensa, né, na boa escola, já pensa em boas roupas, já pensa em dar o melhor celular. Mas essa não é a nossa prioridade como papai e mamãe. A nossa primeira prioridade é ensinar o Senhor. É ensinar os nossos filhos a estar caminhando com Cristo. Amém? E depois disso, essas coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentado nos nossos filhos. Não é que a gente não vá dizer assim, não vou dar o melhor para eles. Não. Materialmente falando, é o desejo do nosso coração. Mas nós nos esquecemos que os nossos filhos são primeiro do Senhor. Nós nos esquecemos. E muitas vezes, muitos casais hoje, e é verdade, só quer ter um filho. No máximo 2. Não é verdade? Porque o primeiro pensamento dele não é esse. Que a nossa primeira missão é colocar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Deus vai preparar todas as coisas para eles. Amém? Em Salmo 127, 3 ao 5. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Amém?
Eu achei interessante essa passagem que Deus já tinha me dado em meu coração. E quando foi hoje, né, falando de presente. Quem gosta de ganhar presente? Todo mundo, né? Então, e nós já temos um presente precioso, que são o quê? Os nossos filhos. Quem não tem ainda vai ter, viu? Vai ter. Amém? Filhos espirituais, filhos para cuidar. Amém? Então, o que Deus fala assim, os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado. Então, assim, hoje é o aniversário do meu filho. Eu ganhei esse presente. Hoje ele faz 18 anos. Hoje, agora, ele está um novo ciclo. E nas mensagens que ele recebeu, até o pastor Sid Clay colocou, que ele seja lançado como flecha. Eu disse, Senhor, em concordância com o que Deus me deu hoje à noite, né? Lançar os nossos filhos para o Senhor. Então, hoje ele já, um novo ciclo já se formou. Ele agora vai responder, né, sobre suas atitudes mais lá na frente, né? Documentos agora são novos, terão outros documentos. Então, há responsabilidade maior sobre ele. Bem maior, né? Aí pode pensar assim, eu queria ainda ter os 15, 12, mas já chegou aos 18, né, Abraão? Agora a responsabilidade já cresceu. Já temos mais responsabilidades. Amém? Mas, acima disso, eles são um legado de Deus para levar a sua imagem até os confins da terra. Os nossos filhos, eles são um reflexo da imagem do Senhor. Amém? Eles vão levar aos 4 cantos e propagar a palavra do Senhor. E qual é a nossa responsabilidade nisso? Levá-los ao Senhor. Amém? Levá-los ao Senhor. Domingo, a gente passou juntos, toda a família, quase toda, né? Passamos juntos. E ali estava um dia muito perfeito, um clima maravilhoso, onde Ricardo estava com os irmãos dele, meus sobrinhos, cunhados. E teve uma hora que eu pensei assim, meu Deus, e uma creche, viu, gente? Lá uma mini creche, coisa mais linda de titia. Uma mini creche. E teve um momento que foi maravilhoso, tudo foi maravilhoso. E chegou um momento que eu sentei e eu estava ali refletindo com o Senhor. Eu disse, meu Deus, meu Pai, essa geração aqui ainda é minha responsabilidade. Ainda é minha responsabilidade. São os meus sobrinhos, já são os filhos dos meus sobrinhos, já é a minha responsabilidade. E eu fiquei refletindo com o Senhor sozinha, enquanto eles estavam ali brincando, conversando, e eu estava sozinha, refletindo com o Senhor, eu estava conversando com Deus. E na mesma hora, eu disse assim, meu Deus, como é que eu posso impactar a vida deles? Que eles tem uns que nem moram aqui. Fica um momento mágico quando a gente se encontra todos juntos, porque nem todos moram aqui. E eu disse, como é que eu posso impactar a vida desses pequeninos? Gente, na mesma hora que eu pensei isso, eu estava sentada, eu só senti um abraço de uma dos pequenininhos. Me abraçou e cochichou o meu ouvido. Titia, você é... Aí começou a dizer o que eu representava para ela. Que eu não vou contar não, viu? Que é segredinho meu e de titia. Aí ela... Gente, na hora eu parei, eu olhei assim para ela. Eu disse, eu estou ouvindo isso, Deus? Eu estou ouvindo isso? Eu fiquei maravilhada. Eu disse, Deus, como o Senhor responde muito rápido. Como o Senhor responde muito rápido. E eu vim para cá, para a igreja. Gente, a gente veio de carro. Parece que eu estava num avião. Não era nem, eu estava flutuando de tanta alegria. Gente, criança é muito sincera. Criança é muito sincera. Aí eu estava assim. Aí quando chegou aqui, Ricardo, que eu desci, para mim eu não estava nem pisando no chão. Eu estava flutuando de alegria. Mas qual foi minha alegria? De Deus ter me respondido. Amém? Quem crê aqui que Deus responde? Vocês. Preste atenção nas mínimas coisas, porque Deus responde vocês. Amém? Vai enviar pessoas, um momento desse,
E vocês ficam atentos ao que Deus vai falar ao seu coração. Ah, Deus vai descer aqui e vai me falar alguma coisa. Não. Ele vai enviar. Como é que essa pequenininha, que mal me vê, ia falar um negócio desse ao meu ouvido? Gente, eu cheguei aqui no domingo, assim, feliz da vida, porque Deus falou ao meu coração. Amém? Provérbios 22:6 diz assim: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Muitas vezes colocamos nossos filhos para aprender na escola, na escolinha da igreja, na IBD, mas não tiramos tempo para ensiná-los. Nós, pais, nem tios, certo? Não é só papai e mamãe, não, vamos botar aqui os tios também. Não tiramos esse tempo em casa. Sabendo que essa é a nossa prioridade, ensinar a palavra, orar com eles, dar um exemplo diário de um verdadeiro cristão. Amém? Gente, teve um dia que eu fiquei muito envergonhada. Por quê? Você tem que ensinar a palavra, você tem que ser exemplo e você tem que orar. Amém? E isso eu vinha constante na minha casa. Teve um dia que eu estava tão cansada, super cansada, muito cansada. A gente chegou tarde de um lugar. E eu fui deitar. Do jeito que cheguei, capotei, que eu estava muito cansada. E quando foi no outro dia no café, aí eu compartilhando, eu já fui dormir. Aí um dos meus filhos disse, e eu estava, mas aí quando eu deitei, eu lembrei que eu não li a palavra. Gente, que tapa. Que tapa. Eu ensino, e teve esse dia que eu não fiz. Gente, esse é o maior tapa das nossas vidas. Que eu disse, meu Deus, eu não fiz isso, o meu filho fez. Mas eu me alegrei. Por quê? Eles estão nos caminhos do Senhor. Amém? Vocês vibrem quando seus filhos estão no caminho do Senhor. Vou contar outro testemunho também. Seja exemplo diário e não coloque fardos sobre os seus filhos. Como assim colocar fardo sobre seus filhos? Porque tem papais e mamães que vão para a igreja, vai na quinta, vai no domingo, não perde evento, estão ali. Aí exige muito de seus filhos, muitas vezes. Exige o que eles não podem acompanhar e também vocês não acompanham junto. Muitas vezes vocês largam para lá. Vocês querem assim, não. A EBD dê conta, certo? A igreja aqui dê conta, mas vocês não querem dar conta. Não é assim, não. Nós temos que dar conta. Nós vamos responder a Deus o que fizemos com os nossos filhos. Nós vamos responder. Teve um dia que uma mãe conversou comigo, disse... eu queria tanto que meus filhos participassem da célula, que eu participasse do culto jovem, que participasse da EBD. E eu só ouvindo, né? Eu disse, mulher, ore, converse com eles. Vá orando. E eu fui orientando, né? Ela veio conversar comigo, eu fui orientar. Passado algum tempo, um dos filhos dela chegou e compartilhou comigo também. Eu queria tanto me firmar na casa do Senhor. Eu queria tanto esse desejo de estar na casa do Senhor. Aí eu fiquei assim, gente, por que não vai? Né? Aí eu disse, os pais vão, tá? Aí depois veio algo surpreendente. Porque meus pais na igreja é uma coisa. Na rua é outra. Nos lugares é outra coisa. Gente, isso é realidade, viu? Que foi comigo, que eu ouvi. É outra coisa. Eu disse, como assim? É outra coisa. Chega em aniversário, tá o pessoal do mundo, vai falar o mesmo linguajar daquele pessoal. Vai até beber o que está ali na mesa. Não olha se é refrigerante, se nada, o que vem bebe. E aí, o que vocês me dizem? Houve uma contradição, não houve? Houve uma contradição. Então, nós como pais temos que ser exemplo o tempo todo. É difícil? É difícil? Ou é fácil? Gente, quando a gente está nos caminhos do Senhor, os nossos filhos vão ver
vão ver quem somos nós. Eles vão seguir os nossos exemplos. Não é o muito falar. Eu vou falar aqui, vou falar acolá. Vocês têm que fazer isso, fazer aquilo. Mas vocês não vivem. Como é que eles vão pegar o exemplo? Como dessa minha sobrinha pequenininha, que mal nos vê. Mal nos vê. Mas no momento que nos vê, ela vê um comportamento diferente. Amém? Vê um comportamento diferente. Então, que possamos ter esse comportamento. Um comportamento do verdadeiro cristão. Que isso está faltando nas nossas vidas. Eu já me incluo também. Eu quero aprender cada dia mais. Eu estou aqui para aprender. Porque a igreja é um hospital. Né? Aí você, no caso, ele vê os pais de uma maneira aqui. Quando chega na rua, outra. O que é que ele vai seguir? A mente vai ficar confusa. O que é que eu sigo? O que é que eu vou fazer? Aí esse jovem disse, eu estou com dificuldade de me firmar no Senhor. Eu estou com dificuldade de me firmar no Senhor. E isso é real, gente. Acontece. Aí vocês podem dizer assim, isso não acontece. Acontece. E aí, o que você, como papai e mamãe, está sendo em sua casa? Você está sendo a referência que precisa ser? Porque eu já me preocupei até com meus sobrinhos. É a nossa geração. Amém, queridos? Em Tiago 1:5, diz assim, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus, nosso Deus generoso, e receberá. Se vocês, pais, estiverem em dificuldade, peça ao Senhor. Pai, mãe, se você tiver dificuldade, peça ao Senhor, peça ajuda, mas não fique sozinho. Eu sei que tem vezes que é difícil, que vocês trabalham, né? Uma vida puxada. Mas você diz assim, Senhor, me ensina a cuidar dos meus filhos. Tem a EBD, a escola EBD, mas que você chegue junto. Meu filho, o que foi que você aprendeu na EBD? Eles vão dizer, papai, mamãe, eu aprendi isso. Já é uma maneira de ajudá-los. Amém? Mas peça ao Senhor. Se você não sabe alguma coisa, procure os pastores. Assim, está acontecendo isso com meu filho. Como é que eu posso fazer para ajudar o meu filho? Para que ele se firme nos caminhos do Senhor. Peçam ajuda. Não fique sozinho, porque você não nasceu, não está nesse mundo sozinho, tá? Alguém está sozinho aqui? Só se você pegar e se isolar. Mas você não está sozinho. Então, peça ao Senhor sabedoria. Em Tiago 1:5 diz, peça. Não fique sem pedir. Amém? Porque eles cresceram com o temor do Senhor. Quantos filhos de crentes estão na igreja, como diz assim, não serão envergonhados, né? Os pais não serão também envergonhados. E o Senhor primeiramente. Aí você não ensina corretamente seus filhos ali. Quando eles saem fora, eles aprontam mais do que tudo. Vocês não já ouviram isso? É filho de crente. Esse daí apronta mais do que tudo. Mas os pais não são crentes? Mas aprontam. Mas por quê? Vocês não elevaram diante do Senhor. Amém? Vamos estar buscando. Sei que não é fácil, mas também não é difícil. E se vocês ouvirem e disserem, meu filho estava assim, meu filho está dando dificuldade na rua, está envergonhando, chame ele, converse com ele. Meu filho, o que está acontecendo? Eu estou aqui para te ajudar. Muitos pais só querem exigir, mas não querem escutar os seus filhos. Escute. Minha filha chega às 11 horas da faculdade, todos os dias eu estou acordada. E eu ainda chego, e aí o que foi? Ela vai me relatar um monte de coisa. Eu escuto. Mesmo cansada, mas eu escuto. É um tempo precioso que não volta mais. Esse tempo aqui não volta. Amém? Estamos aqui agora, mas neste instante vai passar. E aí? Você perdeu uma oportunidade de estar lado a lado com seu filho. E eles vão confiar em vocês. Amém, queridos? Temos que deixar legado para os nossos filhos. Mas primeiro temos que deixar o legado do Senhor, primeiramente. Eu me recordo aqui que o meu sogro, que faleceu, ele já
vai fazer um mês agora, sábado. Mas teve algo que ele ensinou aos filhos, aos netos e bisnetos. E isso meus filhos sempre comentam na minha casa. E quando eu vi, eu disse, meu Deus, um legado maravilhoso. Um legado primeiramente da parte do Senhor, dele para nós, filhos, cunhadas e netos. Tem um momento no dia, na casa dele, que pode estar todo mundo ali reunido na sala, com ele, conversando. A gente conversa, brinca, mas tem um determinado horário que tinha, né? Um determinado horário que ele pegava, se levantava, podia estar a sala cheia. Ele se levantava e fazia sua oração. Ele estava com intimidade com o Senhor. Isso nunca vai sair da minha vida e da vida dos meus filhos, nem dos netos dele. Ele se levantava e todos, à mesma hora, quando que ele se levantava e que ele inclinava, que ele ia orar, todo mundo ficava em silêncio. Respeito. Ele ensinou a ter respeito. Amém? Ninguém se movia ali. Ricardo está aqui, meus filhos estão de prova. Meus filhos acham, até hoje eles comentam comigo, que achavam muito lindo aquilo de vovô. Todo mundo ficava caladinho. E ele ali orava. Orava. E não importava quantos minutos ele orasse, nós permanecíamos calados. A gente nem se mexia. Todo mundo ficava sentadinho. Todos. E quando ele terminava de orar, ele sentava, olhava para a gente e começava a conversar e ria. Aí a gente, agora a gente... Mas a gente respeitava aquele momento, ele e o Senhor. Amém? Era o momento dele com o Senhor. Então, ele nos ensinou a ter o legado com o Senhor primeiramente. Isso nunca vai sair dessa geração. A geração dele já foi para a minha geração, que foi impactar a geração dos meus filhos e dos outros pequenos. Que isso é uma história que eles vão estar gerado. Amém? É algo lindo, é algo simples, mas que tocou as nossas vidas e fez diferença até hoje. Eu amava muito o meu sogro, muito. Muito carinhoso, muito dedicado, muito atencioso. Certo? Mas esse legado ele deixou para as nossas vidas, que foi o legado do Senhor primeiramente. É dele estar nos ensinando a cada neto que primeiro é o Senhor. E ele orava. Eu fico triste porque perdi também um intercessor, né? Que orava todos os dias por mim, por cada filho, cada neto. Mas eu sei que ele está na glória. Nós sabemos que ele está na glória. Amém? Giovana falando forte que ele a levava muito para a igreja, né, Giovana? E ele tinha muito carinho por ela também. Discernir o propósito de Deus na vida dos nossos filhos. Isso é muito importante. A gente discernir o que Deus tem para os nossos filhos. Significado de propósito. Intenção de fazer algo, projeto, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade. Jeremias 29, 11. Podem abrir suas Bíblias. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Aleluia? Não podemos impor nossos sonhos para os nossos filhos. Eles já têm sonhos e projetos. E muitos deles já foi o Senhor que colocou. Às vezes, eles vão acompanhar os nossos sonhos. Mas nem sempre. É aí onde devemos discernir os sonhos e projetos que Deus tem no coração deles. Muitas vezes tem pais e mães que tinham um sonho, foi frustrado naquele sonho e depois quer que o filho realize. Não é assim, queridos. Pode até ser.
ser orado, gerado, mas muitas vezes não é assim. Não vai ser o seu sonho que vai ser colocado neles. Muitas vezes eu já tive sonhos, não, queria que fosse, que fosse isso, né? Fosse aqui. Aí Ricardo baixava a minha bola. Ei, deixa o que ele quer, o que ela quer. Aí eu disse, é verdade. E depois eu fui aprendendo sobre os propósitos de Deus e os planos que o Senhor tem para cada vida. Amém? A gente quer colocar os nossos, mas às vezes não é os nossos que são para os nossos filhos. É o que o Senhor tem para a vida deles. É o que o Senhor já projetou na vida deles. Então, nós devemos discernir, ajudar os nossos filhos. Muitas vezes, se eles estiverem confusos, eles procurarem vocês assim, eu estou confuso. Papai, mamãe, eu estou aqui confuso, é muita coisa, é muita pressão. Me ajude aqui, vamos orar, meu filho. Porque Deus vai confirmar com vocês também, vai dar paz no coração de vocês também. Agora, se houver só paz no seu e não ter paz na vida dos seus filhos, isso não é do Senhor. É? Não. Tem paz, ter a paz na vida deles e na nossa não. Espera ainda, vamos orar, vamos estar aqui, né? Alinhados com o Senhor, agarradinhos com Deus, amém? Deus nos ouve, queridos, Deus nos ouve. Agora, não vai querer empurrar o que você quer. Tem filhos que estudam que não gostam porque o pai e a mãe querem que estude aquilo. E é forçado, não aprende, bloqueia a mente. Mas o pai quer. Não, eu vou fazer porque meu pai quer, porque minha mãe quer. E quando é outra coisa que ele quer, as coisas irão acontecer maravilhosamente. E às vezes vai crescer muito mais do que naquilo que você está pensando. Por quê? Porque o coração dele, a alegria dele está em fazer outra coisa. E ele vai fazer bem feito. Porque ele pode fazer aquele, mas ele vai fazer mal feito. Porque não é o sonho dele. Já pensou você trabalhar em algo que você não gosta? É horrível, gente. É horrível. Eu já trabalhei em ambiente que eu não queria ir. Já trabalhei. E é horrível, não é bom. Imagina eu colocar um fardo para meu filho ou para minha filha. Não é bênção. Amém? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia? Aleluia? Pegaram aí um trechinho aí? Que esse trechinho aqui eu vibrei na hora, assim, eu fiquei maravilhada, porque há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu lembro do pastor Artilano, ele ministrou sobre isso, ele disse, pode não até existir alguma coisa, mas ele vai fazer existir por você, aleluia? Alguma situação, alguma coisa, algum sonho. Gente, isso ficou marcado em minha vida. Ele vai cooperar com você, com o seu sonho, com o seu projeto. Ele vai cooperar, ele vai ajudar, ele vai abrir portas. Amém? Às vezes assim, eu tenho um sonho de estudar nos Estados Unidos, mas Deus sabe do seu coração, que é verdadeiro. Eu tenho um sonho, mas você ore, clame ao Senhor, faça as provas, corra atrás e Deus vai cooperar. Se for da vontade de Deus, esse sonho vai acontecer. Amém? Ele vai cooperar, ele vai fazer existir por você. Amém? Gente, eu fiquei maravilhada quando eu estava assim no estudo, que eu recordei isso. Vieram coisas assim dentro de mim, pensamentos, alegrias. Eu disse, uau! Deus coopera comigo, com o que eu vou fazer. Amém? Vocês ficaram tristes, foi? Ficaram tudo assim? Deus coopera, queridos. Então, para o bem daqueles que o amam, vocês têm que amar o quem? O Senhor. Amém? Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece. Não adianta usar de falsidade para com Ele, porque Ele conhece. Deus conhece. E Ele, se for verdadeiramente o desejo do seu coração, as coisas irão acontecer. Não tenham dúvidas disso. Vai acontecer. Amém? Quem pega a bênção? Eu lembrei agora da minha irmã Marta, que ela disse que recebeu uma bênção e depois,
eu queria que troque. E aquela bênção nunca mais voltou. Aí ela disse, oxe, agora as bênçãos que vinham eu agarro que não solto mais. Amém? Então, quando vinha uma palavra da parte do Senhor aqui na igreja, aí você pega assim, ó, peguei para mim essa bênção. Amém? As palavras vão ser geradas na sua vida, na minha e na sua vida. Aleluia? Glória a Deus. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou falando? Não, ou está voando? Amém? Amém? E o Senhor coopera. Personagem, aí Deus me lembrou de algumas coisas, né? Personagens da Bíblia que marcaram com propósitos específicos. Olhe que lindo. Abraão, escolhido por Deus para ser pai de uma grande, liderado com fé e obediência. Ele nasceu para um propósito. Amém? Deus já tinha um propósito na vida dele. E ele, ao ouvir, ele obedeceu. E foi em fé e aconteceu. Amém? Moisés, libertador do povo de Israel, da escravidão do Egito, recebendo os mandamentos de Deus no monte Sinai. Já foram propósitos totalmente diferentes, não é verdade? Moisés libertou um povo. Deus já tinha um plano, um projeto para Moisés. Samuel, profeta e juiz de Israel, ungido reis e liderando um povo. Davi, escolhido por Deus para ser rei, posteriormente pai de Jesus, o Messias. Quer dizer, que foi a geração de Davi, não foi Davi, mas foi a geração, amém? Você está vendo aqui quantos planos de pessoas e projetos que Deus colocou e quantas grandezas esse homem fez? O que Radassa pode fazer no propósito dela? Qual é o seu propósito? Você já olhou para você, agora é para nós, viu? Agora não é só para filhos, não. É papai, mamãe e filhos. Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito aqui na terra? Você viu esses homens aqui? Maria, mãe de Jesus, escolhida para conceber e gerar o Messias. Jesus Cristo cumprindo um papel fundamental na história da salvação. Olhe, Maria já teve um propósito. Qual foi o propósito de Maria? Gerar Jesus, certo? E ela iria o quê? Cuidar e zelar pela vida de... Gente, olha que exemplo lindo que Deus deu nessa lição, né? Que nossa primeira missão é ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. Amém? Está vendo aqui? Maria teve o seu propósito de gerar Jesus, cuidar da vida dele. Ela era criada por Deus e ele aprendeu os caminhos do Senhor. Amém? Ela foi usada. E o que veio? Jesus cumpriu o seu propósito. Jesus também tinha um propósito. Olha que lindo. Maria tinha. Jesus já tinha outro propósito. Qual era o propósito de Jesus aqui na terra? Nos salvar. Amém? Ele foi para a cruz do Calvário e veio a salvar. Foi o propósito de Jesus. Você está vendo aí os propósitos de Deus? Vocês estão vendo aí a grande responsabilidade que temos como papais e mamães, como tios também, de criar nossa geração, de guiar nossa geração? E aí, qual é o seu propósito? Esses dias está bom da gente começar a se analisar, né? Senhor, para que vim aqui à Terra? Qual é o significado? Por que eu estou aqui? Muitos aqui estão se perdendo. Escuta um, eu acho que é isso. Escuta outro, acho que é aquilo. Não escuta mais aqui não sei quem. Gente, escuta o Senhor. É de graça, é 0800. Escutar o Senhor, ouvir o Senhor é 0800. Né? Muitos vão se aconselhar com tantas outras pessoas, perde tempo na internet para um conselho, e um conselho tão assim na sua cara. O melhor conselho da nossa vida é ler a palavra, não é verdade? É ler a palavra e, Senhor, me ajuda aqui. Ele vai te responder. Eu não tenho dúvidas que Ele vai te responder, queridos. Se tranque no seu quarto, tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Não fique voando, não. A gente não está aqui para voar, não.
A gente está aqui com seriedade, com grandes responsabilidades. Eu estou sentada aqui na igreja, não, eu só vou para a igreja porque eu fico sentadinha ali. A minha responsabilidade é só ir para a igreja ouvir, ponto. Não. A minha e a sua responsabilidade é quando a gente sair daqui. Aí sim, vamos ver a minha e a sua responsabilidade. Porque os nossos atos falam. Se uma criança de 7 anos já me olha diferente e ela já sabe quem eu sou, eu já faço um impacto na vida dela. Gente, imagine cada um de vocês aqui com milhares de pessoas que estão aqui na cidade. Que impacto. E olhe, eu me corrijo direto. Quando eu falho, gente, eu choro, eu vou pro pó. Minha família mesmo sabe. Meus filhos, eu errei. Eita, eu errei. Começo a chorar, fico triste. Parece que acabou o mundo todo. Eu fico arrasada. Eu disse, Senhor, não me deixa errar mais não, nessa parte. Eu quero acertar. Eu quero acertar, papai, eu não quero errar não. Errar dói, viu? Queira acertar, amém? Queira acertar. Vamos ver outro homem, José, um homem justo que foi submisso à provocação, mas que permaneceu firme a Deus. Era um sonhador, né? Líder que foi usado por Deus para salvar a sua família e o Egito. Aleluia! Um homem que sofreu bastante. E pelos seus, viu? Foram os seus que lhe humilharam, né? Que venderam. Mas ele tinha um sonho, ele tinha um propósito. E ele permaneceu. Amém? Ele ficou firme. Ele poderia dizer assim, não quero saber mais desse Deus. Ele poderia dizer. Mas ele não desistiu. Então você e eu não podemos desistir do que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Nós não podemos desistir, porque ele, além de salvar a sua família, ele salvou o Egito. Aleluia! Gente, o Egito, foram muitas pessoas que ele salvou. Não foi uma só não, foram milhares de pessoas. E olha aqui, como Deus ama a família, porque primeiro o coração dele foi resgatar a sua família. E veio o Egito. Amém? Ele estava no Egito e ele foi, resgatou a sua família, trouxe para ele. Eu quero os meus aqui. Eu quero os meus aqui. E ali salvou a todos. Amém? De uma fome. E que ficou marcado na história. Aleluia? Na minha e na sua história. E aí, qual será a sua história? Qual será a minha história? É forte, né? É forte. Então, o Senhor abençoe a vida de vocês nessa noite. O que eu tinha para falar era isso. E o que Deus ministrou ao meu coração. E falar sobre família é maravilhoso. Eu amo demais a minha família. E de estar com eles juntos é maravilhoso. E vocês são a nossa família. São maravilhosos. Amém? O Senhor os guarde e os proteja todos os dias na vida de vocês. E durante essa semana, vá pensando, vá orando. Senhor, qual o propósito para a minha vida e para os meus filhos? Qual é o plano e projeto que o Senhor tem para a minha vida e para os meus filhos? Amém? Uma noite abençoada.